Fala, galera. Boa noite por questões protocolar. Flamengo novamente, a gente ainda cantava essa pedra, cantava aqui o enredo. O Flamengo perde mais um clássico para o Fluminense, deixando muito claro que o Fluminense é esse time que vai sempre tentar fazer o antijogo, ainda mais agora com essas contratações que o Fluminense fez. Um Flamengo muito pilhado em relação ao jogo de hoje, mas além disso, um segundo tempo muito ruim, na minha opinião, algumas substituições em que, na minha humilde opinião, já era para ter entrado dessa forma. O Flamengo no primeiro tempo fez um bom jogo, o segundo tempo se perdeu, após a expulsão do Vitinho ficou uma equipe desfigurada. Se a gente fala tanto em relação à parte tática no segundo tempo, não aconteceu muito isso. Estamos chegando aí, recebendo o Gabriel e o Marquinhos. Fala, galera. Direto saudações rubro-negras aí. Chateado, triste, porque eu acompanhei o treinamento essa semana. A gente acompanhou o treinamento essa semana do Hugo Souza com o Paulo Grilo. Rapaz, a gente que acompanhou esse treino do Hugo Souza com o Paulo Grilo, ele com uma rede na mão, que vocês viram? Que ele batia na bola para causar aqueles lances ali próximos do goleiro, para testar o reflexo do goleiro. E a mesma situação aconteceu no jogo. E ele que tinha salvo, você vê no treino, ele salva várias bolas como aquela. Ele espalmou a bola para dentro do gol. Agora, a gente tem que explicar também. Não adianta porque o Paulo chegou agora, vocês já estão pedindo a cabeça dele. Não. Foi muito bem no primeiro jogo. O Flamengo foi muito bem. E a gente tem que avaliar jogo a jogo. Nesse jogo, gente, ele parece que, eu não sei o que ele inventou, Marquinhos, para começar o jogo com o Diego Ribas. O Diego não jogou nada. Nada. Muita vontade, mas não jogou nada. O Andreas Pereira saiu sob vaia da torcida. Ele vai ter que jogar 3 vezes mais do que o melhor jogador do Flamengo. Porque o jogo que ele for mais ou menos, a torcida vai pegar no pé. A torcida ainda não digeriu aquele lance de Montevidéu. E o Marcos Braz está lá, preocupado em pagar 10 milhões e meio de euros, a gente vai falar sobre isso aqui, para ficar com 75% do Andreas Pereira. Eu vou pedir para o Rafa para colocar o superchat. Rafa, fica ligado no superchat aí, vai colocando no favorito, que agora a gente tem como colocar no favorito, para a gente soltar daqui a pouco, senão vai interromper aqui o nosso pensamento. Marquinhos, o pessoal está chegando aí, 8 mil pessoas com a gente aí, o Julião está aí, o Vila Franca. Marquinhos, você tem alguma coisa a falar aí sobre isso também? O que te incomodou, além do Diego Ribas, do Andreas Pereira, do time do Flamengo, que no primeiro tempo até foi bem, criou oportunidade, dava o contra-ataque, mas perdeu muitas chances. O Flamengo perdeu muitas chances de gol e acabou perdendo numa falha bizonha do Hugo Souza. Fala, Gabriel. Boa noite. Se quiser ficar, a gente fica assim. É melhor assim, peraí. Assim. Fala, Gabriel, boa noite, Bruno, boa noite, Júlio, boa noite toda a galera que está chegando aí com a gente, acompanhando. Mais uma vez, né, Gabriel? Uma forma que o Fluminense tem de jogar contra o Flamengo, uma forma que já é conhecida, saindo no contra-ataque, sem criação nenhuma, e o Flamengo, mais uma vez, dando esse mole no final do jogo, cedendo um contra-ataque, e agora com o Hugo Souza falhando. E, assim, o Paulo Souza, mais do que colocar o Diego no início do jogo, tudo bem, decisão dele, né? A decisão é dele, ele que resolveu fazer isso, mas viu o primeiro tempo da forma que o Diego terminou o primeiro tempo, tirava o Diego, já era para vir para o segundo tempo, já com o Marinho, já com o Pedro, o Gabigol voltando no meio de campo para buscar jogo, e não tinha ninguém ali na frente para concluir essas jogadas em gol. Então, assim, é um jogo que vai servir para pegar esses erros, trabalhar, agora sim, botar mais do que nunca aquele telão para funcionar, para corrigir todos os erros que existem. A gente falou aqui que o jogo contra o Boa Vista não era parâmetro, e a verdade não é parâmetro para esse tipo de análise. Agora, a gente fica otimista, achou que o time jogou daquele jeito. Agora, na primeira prova de fogo mesmo, né, Marquinhos? Exato. Um time completamente fechado, o time do Fluminense, que não tem qualidade nenhuma para poder criar, para poder agredir ao Flamengo, jogando completamente outra coisa, Gabriel. O time do Fluminense querendo apitar o jogo. Não é desculpa, mas o time do Fluminense querendo apitar o jogo. E assim, Paulo Souza vai ter que trabalhar muito bem o psicológico dos nossos jogadores para que eles possam entender que não pode cair nesse tipo de jogada do Fluminense, que é o que os caras têm a oferecer, é isso. Jogar dessa forma. E o Flamengo não pode cair, não pode dar esse mole
de ficar caindo nessas picuinhas esse joguinho do Fluminense que faz com que o time fica perdido. E mais uma vez o Flamengo perde no final pro Fluminense. É inadmissível, cara. A gente estava aqui, as pessoas falando, poxa, eu tô sentindo esse jogo meio estranho. Eu falei, não, o Flamengo no primeiro tempo, né? O Flamengo... Pô, brincadeira. Flamengo, tá parecendo aquele Fla-Flu passado, o pessoal falando, e a gente, não vou acreditar que vai acontecer igual no Fla-Flu passado. Agora, brincadeira ele entrar com o Diego, né? O Diego mal demais. Pô, perder para um Fluminense com um time dessa forma, com um time de 80 anos, é brincadeira, irmão. É brincadeira. Enfim, aconteceu, perdemos. Agora é pegar aquele telão lá, bota aquele telão lá para funcionar, para consertar tudo isso. Consertar todos os erros que tiveram hoje. Ninguém está pedindo cabeça aqui de treinador, ninguém está dizendo que está tudo acabado, terra arrasada. Não é isso que está sendo falado. Agora, erros primários não podem acontecer com o elenco que a gente tem dessa forma. Fala, Julião. Fala, Bruno Vilafranca. Boa noite, sempre é possível dar boa noite. Bom, vai lá, Bruno, fala aí. Boa noite a todos, galera do chat, boa noite também. Olha, eu acho que faltou inspiração ao Flamengo. Eu acho que os meias do Flamengo tiveram muito mal, os jogadores que têm capacidade para criar alguma coisa. O Arrascaeta, para mim, muito mal, principalmente no segundo tempo, me pareceu sem perna, o que é normal no início de temporada. Eu não vou me prender a um jogador, esse jogou bem, esse jogou mal. Agora, o time não esteve bem, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo ainda criou alguma coisa, mas não teve eficiência na hora de colocar para dentro. E eu continuo dizendo, eu entendo que o Paulo Souza disse que vai ter que rodar o elenco no início para poder depois encontrar o 11 ideal. Até aí, beleza, ele está começando um trabalho, tem que dar ritmo a todo mundo. Ok, Paulo Souza, tudo bem. Mas eu acho que o principal é que quando você joga nessa formação, você tem que ter um cara referência na frente. E hoje nós não tínhamos o Pedro, não tínhamos o Bruno Henrique. O Gabriel é um cara que circula muito. Então, como ele sai muito da área, a gente sem uma referência, fica ruim da gente criar a jogada, a gente sem um pivô. Tudo bem, o Pedro não deveria entrar hoje, o Paulo Souza de repente entendeu que no critério dele o Pedro não jogaria. Mas o Pedro chegou a quase entrar, Bruno. Ele quase ia entrando, aí aconteceu a expulsão do Vitinho. O que eu quero dizer é que deveria ter entrado com esse tipo de formação. Ter um jogador como referência tem que acontecer desde o início da partida. Tudo bem se essa questão de dar ritmo a todo mundo, o pessoal ainda está melhorando fisicamente, que é normal nesse início de temporada. Provavelmente é por isso que o Pedro não jogou, mas ele tem que arrumar uma solução para isso. E essa solução não é o Gabriel. O Gabriel não é um jogador que fica fixo, o Gabriel circula. E aí, com você, sem uma referência, com jogadores de criação, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o próprio Diego, que joga como um 10, sem estarem num dia de alegria nas pernas, o Flamengo acaba carecendo muito. Teve superioridade, teve a questão dos lances, que a gente pode discutir aqui. Para mim, o lance do impedimento, é claro, não houve impedimento em vários ângulos, e para mim a imagem do VAR não é conclusiva, depois a gente pode discutir isso, mas eu achei o time do Flamengo extremamente pilhado, mas excessivamente pilhado, entrando na pilha do jogo do Fluminense, que é o que de fato iguala a partida, quando você tira a parte psicológica do time que tecnicamente é melhor. Então eu acho que o Flamengo falhou também psicologicamente e os melhores jogadores do Flamengo não estiveram no outro dia. Para mim, o erro é coletivo, tá? Não vou, esse errou, esse, aquele. Existiram as falhas individuais, mas para mim, o erro é coletivo. Pode ser que mude, porque é início de temporada? Pode, eu espero que mude. Mas para mim, a principal falha do Paulo Souza, e eu não estou lá no dia a dia, é bom que se diga, então posso estar equivocado, é a não presença de uma referência na frente. O que prejudicou o Flamengo muitas vezes no ano passado e segue prejudicando aqui. Sem o Pedro, desse jeito que a gente joga, a gente vai ter problemas na hora de criar e de termos uma referência, o jogador que empurra zagueiro para trás. Que foi o que ele fez no jogo passado e ele agora desfez. Mas a gente não sabe, Pape, é aí que tá. Eu não quero acusar o Paulo Souza por ser início de temporada. A gente não sabe quais são as condições do Pedro para o jogo de hoje, já que o time não está ainda no auge físico. É só o segundo jogo desse pessoal. Então, pensando nessa possibilidade, eu não vou culpar o Paulo Souza por não ter utilizado o Pedro. Mas eu acho que nesse estilo de jogo, temos que ter um jogador referência na frente. E hoje nós não tivemos. Julião, inclusive a gente... vou até ler aqui alguns superchats que passaram, não sei se o Rafa conseguiu favoritar alguns aí, mas relaxa, galera, está dentro dos 40% de aproveitamento do Paulo Souza.
Partida horrorosa do grupo, o time mal demais, prejudica demais o Felipe Luiz, esse esquema, perdemos demais, Arrasca mal demais. O Luiz Alberto Ferreira, acho que foi no canal Tudo pelo Flamengo, Gustavo Cunha, sistema defensivo terrível há muito tempo, mas a megalomania de milhões em atacantes continua. Gente, o Paulo Souza, o Álvaro Renault Moraes, Paulo Souza precisa conhecer o elenco. O Julierme Rodrigues Rangel, Gabigol, Cavalo de Troia. O Bruno Ferreira de Oliveira, não responsabiliza o Hugo, fez o que pôde. Agora, Diego e Arão não dá. E o Isla entrou para não marcar o cara que fez o gol. E o Gabi perde gol. O Leonardo Silva, um técnico que tira o Arrasca com o time precisando ganhar, não pode estar lúcido. E aí, a gente tem uma outra situação que eu queria debater com vocês, que é justamente a questão, a minha pergunta para ele na coletiva, que é a questão do entrosamento. Se ele vai viver de rodízios, se a gente está com um treinador que vai viver de rodízios, só ler aqui o Leão Nascimento, Hugo, mão de alface, Diego Ribas segue sendo ídolo, Andréas ainda vai reconquistar a torcida, Papa e Júlio acreditam que PS vai ser melhor que o JJ, abraço. Não, eu não vou cravar nada disso. Eu prefiro ficar na minha, falar jogo a jogo, esse jogo me decepcionou, o time do Flamengo. O César Segato, 100% na conta do Hugo, amarelou de novo, eles tinham um goleiro, nós não. Meus amigos, aí o que eu falo, a minha pergunta para o Paulo Souza, nessa de querer dar um rodízio para o elenco, porque tem um elenco a nível de seleção, um elenco com muitos jogadores à disposição, que tem que botar a cabeça para pensar, para botar os 11 titulares, nessa de você querer agradar a todo mundo, você acaba se ferrando. Vocês concordam comigo? Porque você não entrosa o time principal, você não tem um time que você saiba qual é o time do Flamengo. Você não sabe qual é o time do Flamengo. Ah, mas tudo bem, é o segundo jogo do Paulo Souza. Mas o cara mudou o time completamente de um jogo para o outro. Será que vai ser assim? A gente nunca vai saber qual é o time do Paulo Souza? Os jogadores também precisam saber como esse time vai jogar, eles precisam saber como é que vai ser como é que vai ser quem vai estar do lado dele, como é que é esse entrosamento. Então, gente, não dá. É a minha pergunta para ele. Com esse rodízio que ele está fazendo, ele vai conseguir entrosar esse time? Eu pergunto para o Júlio Miguel Neto. Tem mais 2 superchats aqui, ó. O Scott Silva, até quando o Flamengo vai aturar essas falhas desse goleiro de pelada? O Léo Carlos, se eu fosse o Pedro, metia o pé do Flamengo, até quando a ser reserva do Gabriel perdendo gol atrás de gol. O pessoal tá revoltado. O Marquinhos queria mostrar um negócio aí, né, Marquinhos? Não, a gente tem que aturar esse tipo de coisa aqui, Gabriel. Fluminense contra o Flamengo desde 2019, 19 jogos, 7 vitórias, 8 derrotas, 43% de aproveitamento, 3 clássicos seguidos vencendo, a gente perdendo para o Fluminense. Tem que aturar esse tipo de situação, tem que aturar uma pedra no sapato que o Fluminense está sendo para o Flamengo nesses últimos anos. É brincadeira isso, irmão. Teve mais um superchat aqui do César Segato, já foi, né? 100% na conta do Hugo, já foi. Aí tem um outro ali que entrou. O Léo Carlos também já foi. E o Mengão Malvadão. Galera, na boa, segundo jogo ainda, tenham calma. Agora a Isla não dá mais. Eu falo isso há muito tempo. Eu falo há muito tempo que eu não consigo mais aturar o Isla no Flamengo. Júlio, o que você tem a dizer sobre o que eu comentei? Não sei se você está de acordo comigo com relação a você não ter um time... Você não ter um time entrosado, você não sabe qual é o time do Flamengo. Vamos lá, vamos por parte. Para mim, quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Eu sou um cara que eu gosto de analisar jogo a jogo. Se é uma coisa que eu não sou, é passar pano. Só que é o seguinte, é o segundo jogo do cara, não adianta. E ele não conhece o elenco. Se ele conhecesse o elenco a fundo, ele não colocaria o Diego Ribas de titular hoje. Primeiro passo. Segundo, se ele joga com 3 zagueiros e todo mundo está ciente que o melhor desenvolvimento do Isla é com 3 zagueiros, ele começa com o Rodinei, ele não conhece o elenco. Né? O Arrasca, a gente espera que não tenha a síndrome do Everton Ribeiro, né? Que vai para a seleção, entrega tudo e quando volta mal. Então, para mim, o Arrascaeta hoje é uma das piores partidas que eu tenho no Flamengo. Errou tudo. E não é porque renovou, e não é porque é o craque do time, não pode criticar. O Arrascaeta hoje fez uma partida bizonha. Para mim, ele foi pior junto com o Diego Ribas. Ele só não foi pior do que o Arão. O Arão foi deprimente a atuação do Arão hoje. Horrorosa, desastrosa. Então, assim, reparem, ele começou com o João Gomes e Thiago Maia e hoje foi com o Arão e Andréas. Então, ele está realmente analisando o time. Só que na 4ª rodada já teve um clássico. E tem que avisar para ele que a gente fala que estadual não é parâmetro,
Experimenta perder o estadual para ele ver se não é parâmetro. O futebol, cara, o campeonato de futebol, o campeonato carioca é parâmetro, sim. O Flamengo pode ser tetracampeão. E detalhe, se eu não me engano, não é a terceira derrota, não. É a quarta derrota para o Fluminense. É a quarta. O Fluminense venceu o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020, no final da partida de virada no Maracanã por 2-1. O Fluminense venceu o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque teve um monte de jogo estadual, beleza, é a terceira seguida. Mas em relação ao brasileiro, o Fluminense ganhou o primeiro turno por 1-0, gol do André, se eu não me engano, lá na Neoquímica Arena, no final do jogo. O Fluminense venceu por 3-1 no segundo turno e venceu hoje. Ou seja, por isso é que eu falo, voltando um pouquinho mais atrás, que quando a gente reclamava do Renato Gaúcho, e com muita razão, o Flamengo não pegou o Fluminense na Libertadores. Se tivesse pego, ia ser outro jogo, não ia ser o jogo como foi contra o Barcelona. Então, era um Fla-Flu em semifinal de Libertadores. E os caras contra o Flamengo, e primeiro que eles cagam o quilo certo. Isso aí é sempre assim. Isso é coisa do Fluminense. Chega no final do jogo, vai lá e faz um gol cagado, um gol com falha. Os caras não jogaram de novo. E essa falha do Hugo no gol do Arias fica um pouco esquecida a grande defesa que ele fez no chute do William Bigode no primeiro tempo. Que foi o que o Fluminense criou no jogo todo. Mais nada. O Flamengo realmente é um time que não criou muito, mas as melhores oportunidades foram do Flamengo. Mesmo jogando mal, mesmo abaixo, porque é uma equipe melhor tecnicamente. Agora, todo jogo contra o Fluminense é essa picuinha, é esse jogo. O Fluminense joga com o Flamengo, parece aquele time gaúcho, que sabe que na bola não vai dar. Então tem que ser na porrada, na catimba. Foi assim. O Flamengo teve aquela chance em que o Felipe Melo tirou a bola do Arrascaeta, que não conseguiu concluir em gol. Teve esse lance agora do Gabigol, que perde muitos gols, é verdade. Mas fez um gol, estava impedido. Né? E agora, no final do jogo, o Marcos Felipe lá fez uma defesa no reflexo. Quem perdeu o gol para mim foi o Lázaro. O Lázaro não pode perder aquele gol de cabeça no último minuto do jogo. Não pode. Então eu não vou ficar aqui defendendo, mas eu acho que, além disso, a expulsão do Vitinho matou o Flamengo, taticamente. E tem que avisar ele que o Arrasca jogou muito no Flamengo, joga muito no Flamengo, mas hoje não jogou nada. Ele tirou o Arrasca. Ô, Julião, enquanto você está falando isso, o Rafa tem imagem aí de quando o Vitinho foi expulso, a preocupação do Paulo Souza. A preocupação do Paulo Souza quando o Vitinho foi expulso. Eu fiz essa imagem porque a gente vê claramente, ele começa a chamar os assistentes, o pessoal da comissão, ele começa a chamar os caras e preocupado demais, porque ele sentia que ali aquela expulsão era algo drástico para o Flamengo. Sim, né? A expulsão matou o esquema tático dele. Ele ficou ali a ver navios. Então, assim, acho que o Flamengo tem muito a evoluir, ele tem muito questões táticas para evoluir. É o segundo jogo dele, só que é um clássico contra um clube que nos últimos anos, historicamente, tem incomodado o Flamengo. Agora o futebol é engraçado, né? A gente reclamou. Ele foi lá e tirou o Arrasca, jogou nada, foi uma das piores partidas da Arrascaeta, e quem entrou foi o Lázaro. O Lázaro quase fez o gol do empate. O futebol, tem essas nuances. Agora, a torcida do Flamengo, um recado para o Anders, vai pegar no teu pé todo jogo, Xará. Primeiro que você falhou contra o Palmeiras. Segundo que você está valendo milhões para os cofres do Flamengo. E vai ter que jogar muito mais do que está jogando. Está aí a imagem do Paulo Souza, bem enérgico na beira do campo. O torcedor do Flamengo, ele vai ter uma paciência até a página 2. Eu, sinceramente, hoje... deixar claro, Júlio, que o Paulo Souza estava muito irritado na beira do campo. Sim, muito irritado. Tá? Não posso dizer, a gente não vai dizer que o Paulo Souza estava ali omisso. Não, isso não. Não. Olha, é o jogo inteiro participativo. E eu vou dizer, eu estou gostando muito do Paulo Souza. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser mudadas. Ele não pode achar que ele vai usar 20 jogadores em 2 jogos. Não entrosa o time, mas fala, Júlio, pode falar. Gabriel, a questão é que ele até pode. Só que ele deu um discurso em Portugal que ele entende o que é o Flamengo. Se ele entende o que é o Flamengo, para um clássico, faz arroz com feijão, meu. Ele pode pegar essas apostas contra o Cabocliense, contra o Interriense, contra o Itaperuna, contra qualquer time. No clássico contra o Fluminense, que é a Vera, que é o time que talvez vai incomodar o Flamengo para título, você faz feijão com arroz, cara. É minha opinião. E no próximo jogo, você vai lá e faz seus testes.
que vai ter que ser feito, Gabriel. Ele não conhece o grupo do Flamengo. O Fla-Flu faz feijão com arroz. Não inventa. Sabe por quê? Esse negócio que carioca é para teste, bota a molecada, é muito bonito o discurso para a imprensa. O torcedor quer ganhar. E para o Fla-Flu, para o azar dele, que é o segundo jogo, à beira do campo, o primeiro clássico, no Rio de Janeiro, no Brasil, para ele, o primeiro Fla-Flu, tem que jogar feijãozinho com arroz. Quando o Bruno Henrique é vetado, ali bota o Vitinho, bota o Marinho. Ele botou um Everton Ribeiro ali que não foi bem. Diferente que foi contra o Boa Vista. E eu só discordo em aspas, em parte, perdão, um Marquinho, que contra o Boa Vista não é parâmetro. Mas o Flamengo que jogou contra o Boa Vista também não é parâmetro. Então esse discurso ele tem dois lados. Agora, clássico se vence, se ganha. Então ele tem que entender isso. Essa mentalidade tem que ser que o Flamengo não pode perder o Fluminense. Tem um time muito melhor. E não, a minha opinião, algumas escolhas dele para o clássico, na minha opinião, eu não faria. Aí, alguém vai dar um toque nele. Porque é muito tranquilo você fazer testes, possibilidades em outros jogos. Aí pega o Vasco, pega o Botafogo, vai fazer teste. Porque o Gabriel falou, você tem que ter um corpo de time. E você fazer algumas alterações paulatinamente. Não trocar todo mundo e, de repente, fazer um jogo em que você vem com o Rodinei, em que você vem com o Diego Ribas e com o Everton Ribeiro de atacante pelo lado esquerdo. Me desculpa. Contra o Fluminense, não pode ser feito dessa forma, é a minha opinião. É surreal, cara. Surreal. A gente... Fala, Marquinhos. Não, concordo com o Júlio. Nesse ponto, existem os dois lados da moeda. Existem os dois lados da moeda. E, assim, cara, é deprimente essa situação de você perder para o Fluminense. Isso não entra na minha cabeça. É uma situação, cara, você olha o time do Fluminense em campo, você olha... O elenco, cara, Nossa, o elenco. Exato. Você olha um Felipe Melo que, cara, só entra em campo para arrumar confusão. Daqui a um dia a gente vai ver o Felipe Melo batendo no juiz, Fim de carreira. Então, assim, irmão, é deprimente. Então, o Flamengo assim, ignorou totalmente no mercado, totalmente. Não existiu no mercado do Flamengo, Felipe Melo. Pô, tava aí vagando, o Fluminense foi e pegou. Então, assim, cara, o Cano, no final do jogo, o Cano tava pegando, dando chutão para frente. Os caras vencendo o jogo, né? Dando chutão para frente. O importante é ganhar do Flamengo de 1-0 para eles e pronto, é título. Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Os jogadores em campo do Flamengo, quem for, o técnico que tiver, tem que entender. A gente não pode perder. E aí eu concordo com o Júlio. Faz o feijão com arroz, ganha do Fluminense, bota aquele time que entrosou, aquele time que jogou contra o Boa Vista, que fez uma excelente partida, que entrosou, bota esse time, garante o resultado e no decorrer do jogo, no final, você vai rodando. Vou botar esse aqui agora, vou botar aquele, vou ver como é que tá esse, como é que tá aquele. Por quê? Você entra no jogo do Fluminense, você entra no jogo quente, que os caras transformaram, que o Bruno falou muito bem, é a maneira com que eles têm de tentar igualar o jogo, aí os caras conseguem uma vitória e pronto, e vida que segue. Eu entendo, a gente vai continuar, o Flamengo tem tudo para ser campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo tem mais time, vai consertar, mas um jogo como esse não pode, irmão, não pode acontecer dessa forma. Fala, Júlio. Antes de dar a palavra para o Bruno, e não é um comparativo, o que aconteceu com o Jorge Jesus quando tentou inventar contra o Emelec? Sacola. Tomou de 3 lá, de 2, né? 2-0. E quase botou a Libertadores em risco. Não interessa que a quarta rodada é um Fla-Flu. No clássico, você tem que fazer o simples. E isso que você falou do Fluminense, Bruno Vilafranca, Gabriel e Marquinhos, os caras vieram pagar o jogo. E detalhe, há 4 jogos é assim contra o Flamengo. Eles não estão preocupados em dar espetáculo, até porque não tem qualidade para tal. Eles estão preocupados em ganhar, teoricamente, a equipe mais forte, não só do Rio, mas da América do Sul e umas do Brasil. E eles têm tido êxito nos últimos jogos. Então, isso para eles é o supra-sumo ganhar o Flamengo. Então, ali, Paulo Souza, faria o simples. Era o quê? O Isla é horroroso? Beleza. Mas todo mundo diz que o Isla é melhor com 3 zagueiros. Começa com o Isla, pô. Não começa com o Rodinei. Todo mundo sabia que o Bruno Henrique poderia ser vetado. Quem foi que se destacou? Foi o Varinho? Foi o Vitinho? Foi os dois? Era um dos dois no lugar do Bruno Henrique. Não era o Diego Ribas e você deslocar o Everton. Deixava o Everton centralizado. Então, assim, são situações que ele tem que entender realmente o que é o Flamengo. Se ele deu o discurso que estudou o que é o Flamengo,
lá no aeroporto, no embarque, no desembarque aqui no Rio. Ele realmente tem que entender o que é o Flamengo. Deixa eu só ler aqui que o Rafa não está na live, a gente não vai conseguir salvar isso aqui. O Carlos Anderson Vargas, para mim, o Hugo Souza não está preparado para ser titular do Flamengo. Quando menos se espera, ele entrega a paçoca e não consegui ler todo. Paulo Júnior, o que vocês acharam da declaração do Arão? Faltou muita coisa, faltou profundidade, faltou presença diária. Será que o Arão já está insatisfeito? Faltou o Arão, né? Faltou o Arão jogar bola também, né? Faltou ele jogar bola também. Não jogou nada. O Denis Luco, poxa, é complicado. O JJ chegou perdendo para o Atlético Paranaense, levou 3 do Bahia. Gente, calma, vocês também querem o time voando no segundo jogo. O problema é que esse segundo jogo é contra o Fluminense, é num clássico. O Androne, colocar o Diego como titular é brincadeira. Valeu, meu amigo. Parece mesmo que o PS, Paulo Souza, não tem o vestiário ainda não. A mesma panela se formando novamente e Neneca, mais uma vez, jogando no lixo, mais uma oportunidade. O Marcelo Campanholo, né? Torman, vocês são uns brincalhões, reclamando da derrota no Campeonato Carioca. Se não reclamar no Carioca, imagina no Brasileiro, enfim. Eu respeito. Se no nível do Carioca, chamou a gente de comédia, Julião. O Fabiano da Dagfall. Fala, Paparazzo, que o Hugo está pronto, que não precisamos de goleiro. Não, eu falei que a gente precisa de goleiro. Eu falei que eu estava gostando dos treinamentos dele, mas irmão, a gente precisa de um goleiro, sim. Peteca, Fla-Flu na peteca, eu vou ficar puto se perder. É lógico, o Dieno Andrade, esquema com 3 zagueiros é para time pequeno, e ele ainda deixa nosso homem gol longe do gol. Não adianta ter variação tática e ficar longe do gol. O Manuel Carlos Fernandes, até ontem, todos estavam elogiando o PS. Até treinador de goleiro estavam elogiando para mim. Para mim, é um técnico mediano. Eu elogiei mesmo. Ó, Paulo Souza, nós tivemos um primeiro tempo de domínio total, faltou a eficácia. O Manuel Carlos Fernandes, até ontem, todos estavam elogiando, já li. Né? Eu tenho aqui uns outros que eu printei aqui. O Glamartin Santos, enquanto os dirigentes só pensam em atacante, nosso time é desequilibrado desde 2020. Haja visto inúmeros gols que levamos e a maioria por falhas. Carlos Anderson Vargas, para mim, o Hugo Souza não está preparado para ser titular do Flamengo. Quando menos se espera, ele entrega a paçoca e não é a primeira vez que ele falha. O Carlos Anderson Vargas também, de novo a mesma mensagem, o Fábio Silva 70% a 30% e mais uma vez perdemos. 70% de posse de bola, que ele quer dizer. Agora renova com Vitinho, contrato Cebolinha aí. Nosso problema está atrás. Isla e Felipe Luiz não conseguem acompanhar mais. Precisamos de lateral e zaga. Paulo Júnior não mandou mensagem. O Michel, vocês estão achando que o Mengão vai longe com esse PS? É pior que o Domenech. Escutem, para vocês verem. Com esse Paulo Souza vai ser só sofrimento. Aí, meu amigo, a gente torce muito que dê certo. Torce muito que dê certo. Porque o torcedor, na verdade, naquele momento, queria o Jorge Jesus. Mengão malvadão aí, novo membro, obrigado. O Manuel Carlos Fernandes já foi, né? O Campanholo de novo aí. Tem outra coisa, se vocês olharem a imagem do VAR, do gol do Gabigol, o VAR colocou a linha na bola e o zagueiro do Fluminense estava à frente da linha. Cara, aí vão dizer que a gente está chorando, que é chororô. O Denis Luco, o Paulo está rodando a equipe para conhecer e escolher os melhores em cada posição. Está correto, vamos ter calma. O Anderson Lima, time lento do meio para o ataque, ataque longe do gol. Hugo nunca será Diego Alves, pontas longe do gol. Paulo Souza mal, time muito aberto, joga Lázaro e Pedro não. Como é que é? Joga Lázaro e Pedro não dá. O Antônio Araújo, é só ter paciência, não jogamos bem, mas muito melhor do que o Fluminense. Vitória caiu no colo deles. Eu concordo com isso, tá? Mas a gente não pode dar esse mole. O Denison Avelar, time arame liso, lembra do Ceni, lembro do Ceni. Com esse fetiche por atacante, vamos continuar perdendo os títulos nos detalhes que se chama defesa. Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui que chegou agora, ou já foi, né? E aí eu estou tentando colocar aqui a imagem do Paulo Souza quando o Vitinho é expulso, né? Porque Gabriel, ele fica muito preocupado. Fala, eu queria a opinião Paulo do Vila Franca. Foi um segundo tempo diferente, voltando àquilo que se viu nos últimos anos. Uma equipe muito desorganizada. O próprio Paulo Souza. O próprio Paulo Souza reclamando da desorganização da equipe. Eu queria pedir para vocês darem o comentário de vocês, se o Marquinhos quiser comentar também. Vou voltar com o banner aqui e aí a gente segue para o mercado da bola. Que a gente tem só escutar o Vila Franca, que o Vila Franca não falou nessa rodada.
Vila Franca, o Ilharão falou que faltou tudo. Eu não sei se o Ilharão viu o jogo, mas acho que faltou um pouco do Ilharão também, né? Porque quem era para ter saído, o Andrés não jogou nada. Mas quem era para ter saído era o Ilharão. O Ilharão, brincadeira hoje. Ele acha que perguntar se ele abriu uma fábrica de caneta. Porque o que ele tomou de caneta hoje, o Ilharão não tá jogando nada. É outro também que tá com a mãozinha na cintura desde a final contra o Palmeiras. Tem que falar menos e jogar mais, Xará. Porque eu não entendi por que ele não jogou, entrou com o Thiago Maia. O Ilharão tá jogando nada. Esse é um que tem que começar a parar também, que tá mascaradinho demais. Começar a jogar bola, Xará. Tá jogando nada. Perguntar se o Ilharão, se o Vila Franca viu o Ilharão no jogo hoje, que ele só reclamou, né? Jogar e não jogou. Tá mudo. Tá muito fácil girar em cima do Ilharão, né? Toda Meu vez que ele Deus, encosta tá aí? no marcador, Eu tava aí o nessa marcador daí. consegue girar em cima dele. Não. Como ele é o primeiro volante do Flamengo, o cara quando gira em cima Acabou dele, já? tem um corredor enorme. Teu áudio Então, tá baixo, Vila. Não, mas aí vai Vila, atrapalhar. teu áudio tá um pouco baixo, Vila Franca. Meu? Gabriel, teu áudio tá dando retorno aí, não estamos te escutando. Tá bom, desculpa aí, cara. Estão me ouvindo agora? Vai lá, agora melhorou, Vila. Tá, vamos lá. Quando eu disse que o Ilharão, como por ser primeiro volante, ele não pode dar combate da forma como ele está dando, encostando no jogador que ele está marcando, o cara gira em cima dele e tem um corredor enorme, pega a defesa do Flamengo toda de frente. Sobre essa questão que vocês estavam debatendo aí, eu acho que, é claro que a derrota é sempre muito ruim, seja para quem for, nunca é legal crescer com derrota, mas ao mesmo tempo o Paulo Souza deixou claro que antes dele encontrar o 11 inicial dele, ele tentaria dar oportunidade para todos, para que o grupo inteiro estivesse pronto quando fosse necessário. Então, pensando no que disse o Paulo Souza até bem antes do jogo, eu entendo o fato dele não ter colocado o mesmo time, como o Marquinhos falou. Não, a gente colocaria o mesmo time, já entrosou. Não tem entrosamento nenhum, aquele time também só jogou um jogo. Então, se a gente pegar a escalação do time contra o Boa Vista, a gente queria o René no campo? Ou seja, a gente teria vários jogadores que não são nem perto de ser titular, que jogaram por necessidade. Tá? E outra, o adversário era o Boa Vista. Eu concordo com você, não é parâmetro, mas ao mesmo tempo o Flamengo não é parâmetro. Então, dentro da programação que tem o Flamengo, pensando lá naqueles 6, 7 jogos que o Paulo Souza disse para que o Flamengo encontre o seu 11 inicial perfeito, os 11 que ele pensa que serão os 11 titulares, ele precisa de fato dar oportunidade para todo mundo. Não tem outro jeito. Porque senão você entrosa 11 e deixa todo mundo desentrosado. E aí você vai precisar dos outros em situações extremas e aí você não vai estar pronto para utilizar. Então eu entendo essa situação. Agora, é como ele falou, o time precisa evoluir vencendo. E dessa vez o time vai precisar evoluir vindo de uma derrota para o Fluminense. E eu concordo com o que vocês disseram aí. O fato do Flamengo ter perdido é horroroso, mas isso não quer dizer que o Fluminense jogou alguma coisa, porque o Fluminense jogou absolutamente nada. Teve 2 oportunidades de gol, né? Uma numa defesaça do Hugo e na segunda a bola acabou entrando. Foi uma falha do Hugo? Foi, mas eu consigo diferenciar falha de frango, é uma falha técnica. Tá? E realmente o Papa falou aí muito bem sobre os treinos da semana, né? Aquele treino de velocidade e reação, para ele reagir a bolas justamente como essas do gol. Então, realmente, não foi por falta de treino, ele acabou falhando num lance decisivo ali. Tá? Mas sobre o time, a programação do Flamengo, pensando no jogo contra o Atlético, que foi o que o Paulo Souza disse, o Flamengo está tentando encontrar o 11 ideal. Não é no segundo jogo que você vai conseguir, principalmente porque você não utilizou os mesmos 11. Você veio com um time no jogo contra o Boa Vista e veio com outro agora. Dentro da programação eu entendo, mas é claro que fica muito difícil você agir e crescer, evoluir com um ambiente desfavorável, que é o que uma derrota causa. Mas eu não estou desesperado, para mim não tem nada de terra arrasada, é só o segundo jogo do Paulo Souza, tá? Eu entendo a indignação, mas o meu pensamento é que ele ainda está bem longe do time do Flamengo ideal, e para ele encontrar esse Flamengo ideal, não tem outro jeito. Só colocando 11 para jogar, para fazer isso, você tem que ter encontrado o seu 11 inicial ideal. Como ele ainda não encontrou, eu entendo o fato dele estar rodando até encontrar isso. Quando encontrar, aí eu vou achar estranho ele mudar o time completamente. Mas a partir do momento que ele encontrar esse 11, como ainda não aconteceu, eu entendo a atitude dele. Perder realmente nunca é normal, nunca é legal. Eu vou ler aqui o César Segato. O Arão é banco do Thiago Maia e o belga, o Flamengo tem que pagar para o Manchester ficar com ele e desaparecer da vida do Mengão. Goleiro, gente, a galera tá bolada aí. Obrigado, César Segato, aí pelo superchat. Seguinte, eu me lembro muito daquela derrota do Flamengo para o Vasco em 2020, né, quando o técnico era, se não me engano, 2021, quando o técnico era o Rogério Ceni, né,
e o Flamengo... É 2020 ou 21? Agora até fiquei na dúvida. Flamengo 21, e Vasco. 21, né? Que o Arrascaeta não jogou e tudo. O Flamengo foi derrotado por 3-1. Cara, eu só acho que é o seguinte, eu também concordo que é o segundo jogo do Paulo Souza, tem que ter tempo, não tem que ir à loucura e somente elogiar porque venceu o Boa Vista, e também que não tem que ter o desespero porque perdeu esse jogo. O problema é porque perdeu de novo para o Fluminense, de novo no final do jogo, de novo o Fluminense não jogando nada, e ele está longe de ter o time dele. Só que eu acho que para esse jogo tinha que fazer o feijãozinho com arroz. Concordo com o Marquinhos, concordo com o Gabriel, concordo com a maioria do pessoal do chat. Fla-Flu, faz o simples, entendeu? Não inventa tanto, não testa tanto. Deixa para testar no próximo jogo. Tem muitos jogos do estadual ainda. A temporada é longa. Qual seria esse feijão com arroz aí que os colegas... Para mim, é porque ele tem a filosofia de ter o 3-4-3. Eu jogaria no 4-4-2, cara. Eu iria lá com o Gustavo Henrique, com o Léo Pereira, ou Mateuzinho, ou Isla, ou Rodinei, beleza? Mas eu iria até com o Mateuzinho. O Mateuzinho na direita. Ele não jogou o último jogo lá com o Isla? Deixa com o Isla, não, com o Rodinei na esquerda. Não bota o Rodinei na direita, vai com o Isla. Ou então vai com o Mateuzinho, meio campo. O Thiago Maia jogou bola. Vai com o Thiago Maia, vai com o Andrés, vai com o Arrasca. Bruno Henrique tá vetado? Quem foi o destaque? Foi o Marinho e o Vitinho. Você não tem que começar com o Diego, cara. Você não tem que começar com o Diego. É simples, pô. É simples. Isso aí ele faz depois, não no clássico. É minha opinião. Bem, eu não sei se leram minha pergunta lá, mas eu tinha feito a pergunta. Eu pergunto como foi a sensação do primeiro clássico dele e por que ele começou com o Diego, que ninguém esperava. E aí eu recebi a mensagem que vimos você muito enérgico à beira do campo, como se sentiu dirigindo o seu primeiro clássico no Brasil. Com relação ao time, segue dando oportunidade ao máximo de jogadores, inclusive ninguém esperava que entrasse com o Diego Ribas. Não atrapalha a questão do entrosamento, o fato de não conseguir repetir a equipe? Aí eles alegaram que a comunicação do clube alegou que eu fiz duas perguntas numa só, que eu tinha que escolher, mas eu só fui ver a minha mensagem no meu WhatsApp agora, então eu mandaria que fizessem a segunda pergunta. Mas, infelizmente, eu acredito, não sei se chegaram a fazer minha pergunta, né? Acontece. Bem, acontece. Eu coloquei duas numa só, porque a gente tem muita curiosidade para saber, principalmente essa opção dele de colocar o Diego Ribas e essa questão de entrosamento. Bem, o César Segato já foi. Pô, cara... Cara, é brincadeira esses comentários, né? Eu vou bloquear esse Gustavo Souza aqui, cara, de verdade. Falta de respeito. Nem né? vi. Não, nem leia, não vale a pena. Tem pessoas perdeu nada. Não deve nem ser Flamengo, né, mesmo? Primeiro que não deve nem ser Flamengo. A Gisela Alves Santana, perdemos do Fluminense em 2021 em todas, jogando feijão com arroz, citado com vocês. Julião, vamos passar aqui para o tema do... Eu não consegui subir aqui o vídeo, eu pedi para o Rafa colocar, não está aqui no overlay, eu até tirei o som para colocar, para mostrar para vocês o momento que o Vitinho é expulso, como é que o Paulo Souza fica na beira do campo. E já que a gente não tem essas imagens, eu queria já passar para o assunto aí para a gente finalizar, do mercado da bola, né? O Andreas Pereira deve ter sua compra assinada já nesta segunda-feira. E o agente do Cebolinha, eu vou pedir para você, Julião, trazer a informação do agente do Cebolinha, que foi você que trouxe. Vamos lá, passar a informação sobre o Everton Cebolinha. Eu falei hoje com o Márcio Cruz, que é o empresário direto do Everton Cebolinha, embora o Juliano Bertolucci é um intermediário em negociações, mas o Márcio sempre solícito, e hoje, no domingo, não foi diferente. Eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta meio pegadinha, né? Perguntando se ele tinha ciência de quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel estariam chegando em Portugal. Ele falou, na boa, sinceramente, eu não... Vou até ver aqui, ó. Eu estou pelo WhatsApp web e vou reproduzir exatamente o que o Márcio respondeu, tá, o Gabriel? Deixa eu só ler aqui, ó. Vamos lá. Márcio. Eu mandei uma mensagem para o Márcio e ele falou, eu perguntei sobre a situação do Cebolinha e de quando poderia acontecer a viagem do Marcos Braz e do Bruno Spindel. E aí ele falou que não sabia, sinceramente ele não sabia responder. Ele falou assim, boa tarde, vou te falar? Não sei. Eu chego à França quarta. E aí eu me lembrei na hora que ele também é agente do Wanderson, lateral direito do Grêmio, né, no qual hoje joga no Mônaco. Né? A minha pergunta foi, boa tarde, Márcio, tudo bem? Você pode me falar se tem alguma data definida para a chegada dos dirigentes do Flamengo a Lisboa, algum avanço, sabe me dizer? Obrigado. Ele falou, boa tarde, vou te falar? Não sei. Eu chego à França na quarta. Eu falei,
Mas algo sobre o Flamengo ou o Wanderson? Porque na hora pegou o feeling, porque na França o Wanderson é jogador dele, joga no Mônaco. Ele, França, Wanderson. Depois Lisboa. Vou para Lisboa depois. Vai continuar na Europa. Ou seja, ele deixou claro que é para resolver a situação do Everton Cebolinha. Então, se ele vai quarta-feira para a França e depois ele vai para Lisboa, muito próximo, né? Muito dá a entender que quinta ou sexta-feira, durante o fim da semana, ele vai se encontrar com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. Vamos lá. Cara, então é isso que eu ia falar. Foi perfeito, Gabriel. Além disso tudo, o Flamengo foi menos pior que o Fluminense. Não vou falar que o Flamengo foi bem. O Flamengo foi menos pior que o Fluminense e perdeu o jogo. Né? Teve o VAR do pênalti, teve o VAR do gol, teve aquele gol do Arrasca, teve o gol do Lázaro, teve o quase gol do Lázaro, quase gol do Arrasca, quase gol do Gabi quando estava 1-0. Enfim. Mas voltando ao assunto do mercado da bola, e ele vai para Lisboa, ele confirmou, sai da França direto para Lisboa. O Marcos Braz e o Bruno Spina sairão de Londres, vão tentar reunir e se resolver em relação ao Andrés amanhã. Reunião, fiquei sabendo que é amanhã, segunda-feira, tem a reunião, o Gabriel confirmou também. E já pode ser da assinatura, né? Já pode ter a concretização. O Flamengo vai tentar baixar de 10 milhões e meio de euros para 9 milhões a contratação do Andrés Pereira, 75% dos direitos. Direitos e não lucro futuro. Direitos, 75%, o Flamengo com contrato até 2026. Com calculadora nas mãos, a matéria do Caí aqui também, ó. Flamengo barganha para pagar 55 milhões de reais por Andrés ao United e eles pedem 64 milhões. Após 3 rodadas de negociação, o valor do meia já caiu de 20 para 14 milhões para eles, né? Braz e Spindel tentam pagar 9 milhões, exatamente o que eu falei mais cedo no nosso pré-jogo, por 75% dos direitos, tá, gente? Então, é o seguinte, o que eu vi aqui hoje, o Andrés Pereira, ele vai ter que mostrar 10 vezes o que ele mostrou aqui hoje, ou 20 vezes o que ele mostrou aqui hoje, 100 vezes o que ele mostrou aqui hoje. Porque ele já saiu vaiado, o torcedor do Flamengo não saiu vaiado, não sabe? Saiu vaiado. O Marquinhos Gabriel, se for feita a aquisição, ele vai ter que agora jogar 500 vezes mais. Porque falhou, ainda foi comprado, irmão. É um cara que vai sofrer pressão a todo jogo. A pressão por ele, Júlio, vai ser muito grande. E nós vimos hoje aqui no estádio, né? Não foi uma vaia maciça aquela torcida inteira, mas vaia pro Diego Ribas também. Vaia pro Diego Ribas. Ou seja, o torcedor, a régua do torcedor está muito acima, está muito elevado, Gabriel. Eu acredito que outro que se entrasse também seria vaiado o René. E o René nem se fala. O torcedor a régua está acima, a paciência está abaixo. Pode ser isso? É isso aí. E, cara, o Andrés é isso. Ele quer ficar? Ok, mas ele vai ter que entender que ele vai ter que matar um leão por jogo, literalmente, para poder tentar amenizar um pouco, porque o torcedor já fica assim, o torcedor no estádio fica assim, Andrés pegou na bola, vamos ver o que ele vai fazer. Não vai errar não, né? Então, assim, irmão, a pressão para cima dele tá muito grande, e vai ser assim, o torcedor rubro-negro, a gente sabe, ou é 880, não existe meio termo, e ele sabe, acredito que o André saiba disso, porque a oportunidade dele correr, dele fugir, ele até teve, ele preferiu ficar. Vamos acreditar que ele entenda o que ele vai ter que fazer pelo Flamengo, o que ele vai ter que fazer para tentar amenizar um pouco o torcedor, principalmente com derrotas desse tipo. O próximo jogo, o Flamengo vai jogar contra o Audax. O próximo jogo, se ele entrar contra o Audax, ele vai ser cobrado da mesma forma ou até mais, porque ele não jogou nada hoje aqui, e o torcedor vai cobrar sempre. Olha, essa questão do Andrés, ela é muito delicada, né? Porque a gente que faz a análise do jogo, a gente não pode entrar nessa de todo jogo, nós, pelo menos, independente de sermos rubro-negros, eu acho que a gente não pode. Se a gente está avaliando, como vocês disseram muito bem no início, jogo a jogo, eu acho que trazer o histórico do atleta quando se trata de jogo a jogo, eu acho que fica um pouco desigual. Isso não quer dizer que a torcida não possa cobrar e não deva cobrar. Tem que cobrar e muito. E a gente falou aqui no pré-jogo que é inesquecível o que aconteceu na final da Libertadores. Tá? Mas trazer aquele lance sempre que ele tocar na bola, trazer aquele lance sempre que ele vestir a camisa do Flamengo, eu acho que pode ser prejudicial ao próprio Flamengo. Ele vai ter que dar a volta por cima, claro, e ele vai ter que mostrar muito futebol. Mas eu continuo achando, não disse isso aqui hoje, mas digo agora, o mau futebol do Ilharão prejudica o mau futebol do Andrés.
Para mim, o fato dele não ter ao lado dele ali, naquele setor de volância, como a gente diz, um jogador que esteja bem, que dê consistência defensiva e que ajude ele na fase ofensiva, mas principalmente consistência defensiva, prejudica o futebol do Andrés. O Arão nunca teve característica de marcação. Nunca teve, não é agora. Nunca teve. O que o Arão teve com o Jorge Jesus, por exemplo, é que o time era muito bem postado, compacto, e o Arão não tinha tanta necessidade de dar carrinho, de marcar, como ele nunca fez. Então, a compactação do time auxiliava o William Arão. O Paulo Souza ainda não encontrou essa compactação, e aí vale a gente mencionar, não é defender, mas é só o segundo jogo. E com 2 jogos, o Jorge Jesus também estava longe de ter encontrado o time ideal do Flamengo. A gente sabe o que aconteceu. Então, eu acho que o Thiago Maia, na função de primeiro homem, pode auxiliar o Andrés na hora do futebol dele crescer de produção. Tá? O mau futebol do William Arão pode estar prejudicando o futebol do Andrés. Eu nunca falei isso, mas eu tenho analisado bastante isso. Claro. E hoje, Perfeito, mais uma vez. Perfeito, Bruno. Mais uma vez. Um cara com mais consistência defensiva, e o Thiago Maia tem mais consistência e mais garra do que o William Arão, por incrível que pareça, e não tem nada de estranho nisso. Agora, a consistência defensiva que o Thiago Maia dá pode auxiliar o bom futebol que o Andrés tem como desenvolver. Mas o futebol fraco do William Arão, e hoje, mais uma vez, extremamente abaixo do ideal, atrapalhou não só o Andrés, atrapalhou a fase ofensiva, da qual o Andrés faz parte. Mas como joga ao lado dele ali, o William Arão mal atrapalha o futebol do Andrés, no meu entender. O Flamengo teve um início de primeiro tempo bom, tocando a bola, teve aquele lance do Arrasca que o Gabriel dá uma boa enfiada e o Felipe Melo desvia de bico de chuteira. Teve bastante movimentação, alguns lançamentos, o Gabigol entrando de cara ali, teve um que ele chutou em cima do Felipe Melo, outras situações também ali. Assim, já é segundo jogo, teve uma movimentação boa, eu vi o Everton Ribeiro e o Andrés tentando alguma coisa no início do primeiro tempo ali para aquele lado esquerdo, muita movimentação, mas depois o time foi desencontrando. Acho até que o primeiro tempo do Flamengo foi menos pior do que o segundo, né? Teve aquele lance do VAR, que teve que foi pênalti, não foi? E o William Arão, desculpa, cara, até falar isso, hoje ele é driblado pela minha filha de 6 anos. É vergonhoso, ele não ganha uma jogada. Né? O cara faz uma parede ali, olha como é que o Paulo Souza está enérgico ali à beira do campo, né? Realmente com algumas situações. Esse é o momento que o Vitinho é expulso, ó. Imagens aí exclusivas, imagem que ninguém acompanhou, porque a transmissão não estava mostrando só isso aí. O Vitinho está saindo de campo, está expulso. Olha a preocupação do Paulo Souza. Ó, olha, ali aí ele ia colocar o Pedro na hora, né? Ó, avisou o Pedro na hora que não ia mais e mudou. Ó. E aí avisou o Pedro, ó, acabou que você ficou de fora. Você ia entrar e não vai mais. E aí ele foi lá, avisou rapidamente. Ó, o Vitinho ainda está saindo ali. Eu peguei essas imagens aí que eu achei importante para mostrar para a galera. A gente tem que ter conteúdo exclusivo aqui. O Vitinho está saindo, né? E o torcedor do Flamengo acompanhando esse momento aí que a gente quer mostrar. Olha a preocupação do Paulo Souza, já ali, ó, com, acredito que seja um padzinho, né? Com os caras da comissão técnica, tentando ver o que vai fazer ali. Mudou o esquema dele, mudou tudo. Mudou o jogo completamente. Né? Ali, se o Flamengo estava desorganizado... ali se estava desorganizado, ficou mais ainda. E o William Arão continuando no campo, né? Então, sendo batido facilmente pelos adversários. Acho que realmente até a escolha dele por manter o William Arão no jogo, ele, na minha opinião, não teve uma leitura inteligente em relação a isso. É o segundo jogo, mas talvez ele poderia ter tido uma leitura um pouco melhor. Parabéns, Gabriel, pelas imagens aí do Paulo Souza. Realmente a expulsão do Vitinho dificultou mais ainda, mas como eu estava falando em relação ao primeiro tempo, isso também está vindo à tona, o Gabriel, porque o Flamengo também tinha uma equipe dentro de campo, em certo momento, com uma idade elevada, né? Você tinha o Felipe Luiz, você tinha o Diego Ribas, você tinha o Everton Ribeiro, você vê que taticamente ele até estava tentando cumprir alguma coisa, mas fisicamente também não estava 100%. E aí depois você coloca alguns jogadores para ganhar vitalidade, e o Vitinho, que era um deles, foi expulso, né? Por isso até que ele tentou colocar o Lázaro, que é um jogador também com uma característica próxima, né? Até porque também o Arrascaeta, que teoricamente é um jogador mais técnico naquele meio campo, estava muito mal em campo. Né? O Gabriel também estava um pouco sumido, tentando se movimentar pelo lado direito, chegou a fazer o gol, mas algumas pessoas diziam que estava impedido, outras não. Depois, no final da partida, quando já estava 1-0, o Fluminense quase empatou o jogo. Depois o Lázaro, que entrou no lugar da Arrascaeta, perdeu um gol feito de cabeça, enfim. O Flamengo teve algumas situações, mesmo jogando mal, o Flamengo muito bagunçado no final da partida.
A gente espera que isso não aconteça, mas ele tem que ter uma característica de equipe, né? Ele tem que fazer os testes dele, tem que fazer as situações, mas tem que também configurar... Fizeram a minha pergunta, tá? Fizeram a minha pergunta. O pessoal da assessoria de imprensa me avisou aqui que fizeram a pergunta. Inclusive, a resposta do Paulo Souza foi uma delas, né? Não sei se eles fizeram as duas ou fizeram uma só. Eu sou muito enérgico. Nem sempre é fácil passar as mensagens que gostaria. Muito por conta da nossa torcida, que faz uma festa linda. Saiu pela tangente. Fala aí, Bruno. Bruno, vou colocar a imagem aqui porque eu gostaria que você explicasse para a galera o que aconteceu. Deixa eu entrar aqui e vou colocar essa imagem que você me mandou do posicionamento, né, do gol do Flamengo. Que o gol do Flamengo estaria legal, né? Deixa eu só fechar aqui, ó. Agradecer o Ged, que está falando aí, né? O Flamengo deveria oferecer no máximo 5 milhões de euros pelo Andréas. É pegar ou largar. O André Luiz, se o Vitinho esquentadinho tivesse entrado no início do jogo, ficaríamos com 1 a menos aos 10 minutos do primeiro tempo. O Bruno Ferreira de Oliveira, acabei de assistir o Paulo Souza. Deixou claro que fez testes para construir o 11 base. Mostrou que sabe com quem pode contar e demonstrou que o Marinho não colocou em prática o que foi pedido. Olha aí. Então, a minha pergunta deve ter sido importante para ele poder falar sobre essa questão do entrosamento. Então, ele estava buscando os 11 principais, Marquinhos. Olha aí. Olha que importante isso aí. Né? Boa. Ele falou bastante isso. Ele falou bastante isso na última coletiva. Né? Que ele vai encontrar o 11 ideal. Mas para isso, para você encontrar o 11 ideal, por mais lógico que seja, para encontrar os 11, você tem que colocar os 20 tantos para jogar. Que aí dali você faz a sua peneira interna para falar, eu quero, esses 11 aqui para mim são 11 ideal. Mas não tem outro jeito, pessoal. Não tem outro jeito. É porque a gente está falando tudo isso por conta de uma derrota. Tá? Mas é natural que o time que está começando agora, para se encontrar o 11 ideal, tem que dar oportunidade para todo mundo, para ele saber exatamente quem são os 11 que, naquele modelo de jogo que ele gosta, vão desempenhar melhor. Não tem outra fórmula a não ser colocar em campo. Tá aí a linha aí, ó, do VAR, a linha do impedimento. Olha aqui, amigos, olha. Eu, na hora que vi essa linha na televisão, o que não está claro para mim aí, como eu falei? A linha azul é o momento do passe onde a bola bate no ombro do Léo Pereira e a linha vermelha, em tese, a linha do Gabriel, onde ele está impedido. Se a gente olhar somente as linhas, a vermelha está à frente da azul, existe um impedimento, ok. Mas tem um jogador do Fluminense lá em cima, próximo do Ilharão, em que a linha azul deveria ser nele e não na bola onde está o Léo Pereira. A linha azul, porque o jogador do Fluminense, para mim, dá condição. Essa linha azul deveria estar no ombro do jogador do Fluminense, no ombro esquerdo, justamente onde está a linha vermelha. Para mim, o impedimento não ocorre justamente porque eles se prenderam na hora que a bola saiu do Léo Pereira. Mas se tem um jogador do Fluminense ainda depois da linha da bola, não se pode prender a bola, tem que se prender ao jogador do Fluminense. Então, para mim, o lance é extremamente legal, o gol do Flamengo, para mim, é legal, porque a linha azul não deveria estar no ombro do Léo Pereira, e sim no ombro esquerdo do jogador do Fluminense, que está lá em cima, perto do Ilharão, que está nitidamente atrás e com o corpo envergado para trás. Ou seja, se a linha azul estivesse no ombro dele, concordem comigo que a linha azul estaria exatamente em cima da vermelha. Ou seja, o Gabriel está na mesma linha desse jogador que está lá em cima. O último jogador do Fluminense lá acima da tela. Então, para mim, o impedimento foi extremamente mal marcado. Cara, eu vou dar minha opinião rápida aqui. Eu concordo com você em tese, Bruno. Mas se você colocar a linha lá em cima, meio que nas costas do atleta do Fluminense, parece ser o Martinelli ali, eu não sei quem é, a coxa esquerda do Gabigol ainda está um pouco adiantada. Se você pegar a linha azul, colocar nas costas do jogador do Fluminense, a coxa esquerda projetando, e é justamente a perna que ele escora a bola para dentro, está impedido. É minha opinião. É bem assim. Eu concordo que a linha azul está mal colocada. Ela não deveria estar no meio do atleta. Devia estar nas costas do atleta, que é a última parte do corpo, onde ele está posicionado. Porém, se você colocar a linha nas costas ali do jogador do Fluminense, ele vai chegar e vai ao encontro com a coxa do Gabigol. Aquele braço ali não conta, né? Mas a coxa, a projeção do Gabigol indo ao encontro com a bola, justamente é a perna esquerda que ele faz um movimento
para fazer o gol, é realmente muito complicado, mas está impedido. Está impedido. O braço ali não está contando, mas a projeção do corpo, principalmente a coxa esquerda, está impedida. É minha opinião. É minha opinião. Concordo com você em relação à linha, você foi cirúrgico. Só de você falar da linha mostra o quanto falho o VAR, porque quem controla o VAR é um ser humano, né? Então, ali, só de você falar da linha, já deixa muito claro e evidente o erro. Porque não tinha que ter colocado a linha ali. Mas, na projeção, a coxa do Gabigol está um pouquinho impedida. É a minha opinião. Eu até me peguei pensando nisso, né? Quando eu fiquei vendo a linha aqui, e eu fiquei pensando se, por conta da linha, ela não é reta, né? É o melhor, ela é reta, mas o ângulo que a gente vê, ela é ligeiramente lateralizada. Então, me apeguei justamente a essa questão. Mas aí, de qualquer forma, o Júlio e amigos, Papa, Marquinhos, galera do chat, você vê como esses caras estão se sentindo pressionados, porque independente da questão, eles estão olhando a origem do lance, que é onde a bola saiu do ombro do Léo Pereira, mas tem um jogador claramente na tela, de onde deveria ter saído essa linha azul. Entendeu? E a pressão em cima deles, o fato deles se sentirem pressionados, eles não enxergaram nem isso. E o jogo ficou paralisado por mais de 5 minutos. O que, para mim, é uma outra tragédia. Né? A gente está realmente muito atrás na utilização da tecnologia, por exemplo, da Europa. Né? O mecanismo é o mesmo, mas quem opera, infelizmente, não tem a mesma capacidade. Agora, Marquinhos e Gabriel, só para dar uma pimentada, quantos pênaltis a favor do Atlético Mineiro vocês viram igual a esse, que não foi confirmado pelo VAR a favor do Flamengo? Muitos. E para mim foi pênalti hoje. A bola bate no braço, bate no joelho e no braço. Cara, ele ganha amplitude. O pênalti eu achei pênalti. Eu achei que ele... mas estava colado no corpo. Não estava colado no corpo. A bola bate na coxa e no braço dele, correto? Não, eu acho que não bate na coxa, não. Acho que bate no braço direto. O braço está colado no corpo, entre aspas. Ele está com o braço um pouco levantado. Ele ganha amplitude. O braço está um pouco assim. Então, aí eu já achei pênalti. Mas é questão de interpretação. Pênalti. E eu acho que não tinha um regulamento de que quando o juiz tem a interpretação do pênalti, o VAR não tem que chamar? Se ele entendeu que foi pênalti, é pênalti. Se tem a interpretação que o juiz interpretou que foi pênalti, é pênalti. É pênalti. Não é interpretativo? Não tem um negócio desse? Porque se for assim, quantos pênaltis foi favorável ao Atlético Mineiro no brasileiro? Nem vários caras iam. A única questão que eu acho que a gente precisa mencionar é que se existe esse toque na coxa antes da bola ir no braço. Tá? Porque isso, para mim, é primordial. Se existiu o toque na coxa, a bola resvalou na coxa e foi no braço, aí eu entendo que não é marcado o pênalti. Se ela resvalou na coxa... Então, a minha questão é essa. Agora, eu fiquei na dúvida se ela bateu na coxa. A bola bate no braço e ele está com o braço aberto, sim. A questão é essa. A minha dúvida é essa, se ela bate na coxa também. Entendeu? Se ela resvala e vai no braço... Aí mas assim... E outra, amigos, desculpa, Júlio. E aí não é nem a gente concordar ou discordar. A gente tem que falar do que diz a regra. E o juiz está lá para apitar o que diz a regra. Não, e outra coisa, o gol do Fluminense saiu numa falha do Hugo. O Flamengo perdeu o jogo. Do Isla e do Hugo. Do Isla também, que não marca. Cara, não marca. É tudo errado. Bem, agradecer a galera que está com a gente aí. A gente está chegando a quase 1 hora. Eu quero pedir para se inscreverem no canal Paparazzo Rubro Negro, tudo pelo Flamengo. A live foi simultânea nos dois, no Facebook do Paparazzo Rubro Negro. E pedir para a galera também acompanhar. Daqui a pouquinho ele vai jogar lá também no canal Rubro News. Quem não acompanhou do início, quiser ver o começo, ou volta aqui, ou vai lá para dar uma moral também na Rubro News, no canal do Júlio Miguel Neto. Já se inscreve lá também, é muito importante. Daqui a pouquinho eu estou postando aqui a coletiva de imprensa do Paulo Souza, para quem não acompanhou lá na Flá TV. Tamo junto aí, muito obrigado. Julião, pode... Não. Só uma coisa, o Felipe Melo falou para o Diego Ribas que ele era o vice dele. Primeiro, você joga no Fluminense, você não joga mais no Palmeiras. Segundo, o atual vice-campeão carioca é o Fluminense. Está um pouquinho equivocado. E terceiro, o Flamengo foi bicampeão brasileiro, o Palmeiras não teve nem a competência de ser vice-campeão. Em 2019 o vice foi o Santos, em 2020 foi o Inter. E quando também teve a disputa da Libertadores, beleza, vocês ganharam. Mas na Copa dos Campeões o Flamengo ganhou o Palmeiras. Então, Felipe Melo, dá uma segurada. Tamo junto. A Supercopa, exato. Cara, a resposta para o Felipe Melo vai vir no decorrer do campeonato. Dá uma segurada. Esse ano ele acaba, não joga mais bola e vai ter que... Aí daqui a pouco vai estar querendo ir na torcida do Flamengo, porque ele é flamenguista ainda por cima, né? Aí ele vai querer ir na torcida do Flamengo quando parar de jogar. Fala. Não, é porque o campeonato... Eu até entendo o Felipe Melo, porque o campeonato desses jogadores é ganhar um jogo do Flamengo. Então, quando eles ganham um jogo... E é o fim da vida do cara no futebol. É o fim da vida dele no futebol, então, pô. Sabe? Ele tem que tentar forçar alguma coisa para gerar um engajamento.
É isso aí. Galera, vamos lá. Agradecer a audiência de vocês aí. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.